a todas também, né? Hoje se usa assim. Agradecendo a Deus, a Jesus, né? Aos nossos bons espíritos que sempre estão conosco, né? O Pai, o nosso irmão maior, os bons espíritos estão junto conosco, nos auxiliando e nos ajudando a suprir as nossas deficiências. E também pelo olhar, pelas vibrações amorosas de todos vocês. Como disse o nosso irmão Carlos, hoje nós vamos falar sobre o Natal de Jesus, né? Sobre Natal quer dizer nascimento. Então, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre aquele que está fazendo aniversário. Natal é o aniversário de nascimento de Jesus. Então, aproxima-se, né, na Terra, nesse mês de dezembro, no dia 25, nós celebramos na Terra o nascimento de Jesus. Nós ouvimos, né, por toda parte, no rádio, na televisão, né, as músicas de Natal, as músicas que nos levam a nos lembrar daqueles dias felizes que, quando em criança, nós convivemos com os nossos pais, com os nossos irmãos, e que muitas vezes festejamos o Natal junto com eles, junto também com os outros familiares e com amigos. A data de 25 de dezembro, a data em que a cristandade celebra o nascimento de Jesus, é uma data que foi estabelecida no século IV pelo Papa de então. Havia, até aquela época, duas datas em que o Natal era celebrado. Este Papa, então, ele decidiu unificar as datas e colocá-la no dia 25 de dezembro. A data de 25 de dezembro é uma data que os romanos, em Roma, na cidade de Roma e em todo o Império Romano, se celebrava uma festa muito popular chamada de Mitra, em que se celebrava o solstício de inverno. Era o dia em que a claridade do sol se fazia em menor tempo. Mas eles celebravam a data sabendo que, embora aquele dia fosse o dia de menor claridade, o sol surgiria mais tarde, ao final do inverno, vencedor. Então, era a celebração do Deus Sol vencedor, ou do Deus Sol invicto. E como Jesus era a luz do mundo, é a luz do mundo, né? A Igreja Católica procurou colocar esta festa no lugar da celebração do Deus Sol invicto, dizendo, então, para todos, que Jesus era o Deus da luz, era a luz do mundo. A Igreja Católica considera Jesus como Deus, embora nós, espíritas, consideramos Deus o Criador do universo. E Jesus é uma das criaturas de Deus. É aquele Espírito que chegou a uma tal perfeição que a ele foi dado a missão de construir, de criar a Terra e tudo o que existe em nossa Terra. Então, Jesus é responsável pela criação do nosso planeta e de tudo que nele existe. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele é responsável perante Deus em relação à nossa Terra. Ele é responsável pela nossa Terra junto a Deus.
Jesus, né, esse ser de luz, nós devemos celebrá-lo, devemos celebrar a sua vinda, a sua missão na terra, com toda alegria, com todo amor, com toda o desejo de transmitir alegria, de transmitir amor, de transmitir paz para os nossos irmãos, para os nossos entes queridos e para todas as pessoas do mundo. Porque Jesus é o revelador da lei de Deus. Ele é o revelador máximo do amor de Deus. Jesus, ele estava e está em contato direto com Deus. Jesus é o intérprete máximo da lei de Deus, da vontade de Deus. Ele veio nos ensinar a lei do amor, porque Deus é amor. Então, esse espírito ímpar, né, de claridade imensa, é o nosso guia, é o nosso modelo. Ele trouxe, né, o caminho para a nossa salvação. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Isto é, ninguém vai ao Pai sem a lição do amor, sem praticar a lição do amor. Ele, ao dizer isso, ele não quis menosprezar os outros fundadores de religiões ou sábios que ensinaram mensagens elevadas, mensagens também de amor, de fraternidade entre os povos. Porque todos esses outros missionários que precederam Jesus, todos eles foram emissários de Jesus, apropriados para cada época e para cada povo e para cada região. A comemoração do Natal, em 25 de dezembro, então, ele ocorre desde o século IV. Nós estamos no século XXI, né? Então, 21 são 17 séculos, né? 17 séculos que nós comemoramos o Natal no dia 25. Então, formou-se uma tradição no mundo cristão de comemorar o Natal nesta data. E a comemoração do Natal nesta data, ele serviu para consolidar o cristianismo, o processo de criação, de formação do cristianismo na Terra. Embora os estudiosos digam que Jesus nasceu em outra época, não no dia 25 de dezembro, não importa. O que importa é a sua mensagem. É que nós celebramos nesse dia o seu nascimento, a vinda dele, para que nós nos transformemos, para que, através da sua mensagem de amor, de bondade, de justiça, de fraternidade, de solidariedade, nós possamos criar uma vida mais feliz para nós, porque nós sabemos que só através do bem, da prática do bem, é que nós vamos escolher o bem. E só é através da prática do bem, do amor, é que nós vamos usufruir saúde do corpo e saúde da mente, né? Porque tudo que nos acomete depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E essas ações são comandadas por quem? São comandadas pelo nosso espírito. E o nosso espírito tem de ter o seu pensamento, os seus sentimentos e suas ações conformados com a lei de Deus. E quem nos revelou a lei de Deus foi Jesus, né? E hoje, né, depois de Jesus, vieram outros missionários, vieram outras pessoas enviadas, né, por Jesus para complementar a sua obra, para nos relembrar os seus ensinamentos. E a doutrina espírita, né, chegou até nós
como o Consolador prometido. Jesus, antes de partir para o mundo espiritual, antes de morrer na cruz, ele disse: não vos deixarei órfãos, mandarei para vós o Espírito de verdade, o Consolador, que vos revelará tudo aquilo que eu não pude dizer. Então, nós estamos sempre e sempre estaremos amparados por Jesus e pelos Espíritos de luz que Ele nos envia pelos seus mensageiros. Nós celebramos no dia 25 de dezembro, o que nos conta a história? A história nos conta que na cidade de Belém, em uma determinada manjedoura, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, grávida aos 9 meses, deu à luz a Jesus, no dia 25 de dezembro, a comemoração segundo a tradição. E nos conta a história, nos conta o Evangelho, nos conta que sobre a manjedoura havia uma luz, uma grande luz. E os espíritos de luz, falando sobre essa estrela, sobre a manjedoura, eles nos dizem que essa estrela era formada pela luz, pela conjugação das luzes dos espíritos superiores, dos espíritos luminares que vieram naquela data ao mundo para secundar, para dar apoio e auxiliar no nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, nos conta os evangelistas que era noite, um anjo cheio de luz apareceu para os pastores que estavam cuidando das suas ovelhas nas pastagens. Esses pastores se assustaram por aparecimento repentino daquele ser de luz. E esse anjo então disse: não se assustem, eu vim trazer para vocês uma grande notícia, uma notícia que é de alegria para vós e para todo o povo. Acabou de vos nascer Jesus, o enviado de Deus para a alegria de todos vós. Encontrareis o menino, reconhecê-lo-eis, porque ele está numa manjedoura a pouco espaço daqui, e lá podereis vê-lo e prestar-lhe homenagem. Após essas palavras do Espírito de Luz, uma grande multidão, nos diz o evangelista, um exército de espíritos luminosos se fizeram visíveis e num coro cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então Jesus, o nascimento de Jesus é a boa vontade de Deus para com os homens, para conosco mesmos. Daquele dia em diante, seria manifestado no mundo a alegria do amor, a alegria da fraternidade, a alegria da boa vontade. O algoz daquele dia em diante seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O inimigo seria então considerado
o irmão doente. O criminoso passaria a condição, portanto, de doente da alma, de pessoa sem o conhecimento do bem, que ignorando o bem, permanecia na condição de praticar o mal. Então, sendo ele preciso do amor de todos nós, para que a sua condição de inferioridade, de criminoso, de transgressor da vida, transgressor da lei, passasse a ser uma pessoa que vivesse o bem, que vivesse a lei de Deus, que praticasse a lei de Deus, e passasse então a condição de saúde moral, de saúde espiritual, trazendo todo o bem para ele e para todos aqueles que o rodeavam. Jesus, ele não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue, consola os aflitos. Ele participa das bodas de Caná, onde ele então dá apoio, ele presta um alto significado e responsabilidade ao matrimônio. Foi a primeira manifestação pública de Jesus, em que Jesus converteu água em vinho. Então Jesus começou o seu apostolado, prestando apoio ao matrimônio, a união do homem e da mulher em amor, porque nós sabemos que dessa união gera filhos, e só através da reencarnação, só através das vidas sucessivas é que nós vamos evoluir. O homem evolui na Terra através das suas vivências. Vai para o mundo espiritual e volta. Aqui é o teatro das nossas ações. Não existe progresso sem terra, porque se nós aprendemos lá em cima, no mundo espiritual, a prática dos ensinos é na terra. São aqui que nós somos provados. Por isso que a Terra é um planeta de provas e expiações. E nós estamos entrando já na era de regeneração. Graças a Deus que nós, seguindo Jesus, seguindo o ensinamento de Jesus, nós podemos partir para o mundo melhor, o mundo de regeneração. Nós vimos que a vida de Jesus é toda um compartilhamento de alegria, de paz, de saúde, de solidariedade. Nós vimos que com a multidão que estava reunida escutando a voz de Jesus, a pregação de Jesus, aquela multidão faminta, Jesus partilha o pão. Então Jesus participava do banquete com aqueles mais pobres, com aqueles mais simples. Mas Jesus também não recusava de levar a sua palavra àqueles mais ricos, aqueles mais favorecidos pela sorte no mundo. Ele participava dos banquetes juntamente com os publicanos. E quando ele estava presente com os publicanos, quando ele estava reunido com as pessoas chamadas de má vida, às vezes com
prostitutas. O pessoal dizia, veja, o mestre, será que esse mestre é um mestre que está realmente ligado a Deus? Que ele realmente veio de Deus? Ele não é um impostor? Veja ele reunido com homens e mulheres de má vida. Aí Jesus respondeu, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para aqueles que são sãos. Jesus, então, procurava levar o consolo das suas palavras, dos seus ensinamentos a todos, principalmente aos pobres, aos carentes e àqueles que estavam desviados do bom caminho. Jesus, muitas vezes, ele se reunia com Pedro e os apóstolos na casa de Pedro para fazer explanações, para dar outros ensinamentos, né? Para esclarecer muitas das suas palavras, expandindo o significado das suas palavras para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Mas, embora ele estimasse a nobreza dos amigos, ele não desdenhou estar na cruz pregado entre ladrões. Por quê? Porque todos são irmãos. Ele ama a todos indistintamente. Nós que estamos celebrando aqui na Terra o mês do nascimento de Jesus, e se aproxima o dia 25, em que nós nos reunimos com a família, com os nossos entes queridos, né? Com amigos, e celebramos o Natal, em que damos presentes para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, nós devemos dizer para eles que, devido ao nosso grande contentamento pela vinda do Mestre Jesus, do Messias, nós estamos distribuindo os presentes. O presente é em homenagem ao Mestre Jesus, pela alegria de ele ter vindo até nós. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo deve representar o Cristo na vida. Cada um de nós, cada um que já sabemos, já entramos em contato com os ensinamentos do cristianismo, com os ensinamentos do Cristo, nós temos de saber que nós devemos ser o Cristo dentro da vida. Natal, boa nova. Natal, boa vontade de Deus para com os homens. Nós devemos ser também a boa nova, a notícia de alegria, a boa vontade para com todos. Nas comemorações de Natal, como nós sabemos que Jesus nasceu na manjedoura, isso nos leva à humildade. Que o caminho neste mundo que Jesus nos apontou é o caminho da humildade. Porque se nós tivermos amor, não existe amor sem humildade. Porque a caridade arrogante, ela fere quem a recebe. Então o amor, caridade, o amor em ação, tem de ser feita com humildade. E a paz no mundo não será alcançada sem a humildade na conversação entre os dirigentes do mundo e entre as pessoas. Sem nos atermos à simplicidade da manjedoura.
A humildade nos leva a desenvolver o sentimento de fraternidade, o sentimento de igualdade. Nos faz sentir iguais a todos. O médium Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, nos deixou uma mensagem intitulada Evangelho e Alegria, que nos diz o seguinte: grande injustiça afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. O cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Embora alguns sacerdotes procurem falar das tristezas da vida do Cristo, nós devemos nos ater, nos fixar que a vida de Jesus veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E vida em abundância é vida em amor. Porque só através do amor é que nós criamos a alegria, a saúde, a justiça, a paz. Nos diz, né, o Espírito de Emmanuel, onde Jesus passa, começa a reinar o contentamento e a esperança. O Sermão da Montanha é um hino das bem-aventuranças. É o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, os quais na época eram considerados inúteis e desprezíveis, cria novos padrões de esperança, de confiança no coração dos sofredores e também dos pecadores. O apostolado da Boa Nova, ele se desenvolve sempre num clima de alegria perfeita, porque Jesus exalava essa alegria. Jesus exalava uma força tão grande, um magnetismo tão grande, que quem se aproximava de Jesus sentia aquele magnetismo reconfortador, sentia aquele amor, sentia alegria, sentia esperança, sentia conforto e sentia força para vencer as suas dificuldades. Nós temos, né, ainda na história de Jesus, o episódio sangrento da crucificação. Mas, se nós nos recordarmos, nós vamos ver daquele sofrimento imenso na cruz, Jesus transformou aquele sofrimento num manancial de vida vitoriosa para toda a humanidade. Jesus, ao ser pregado, o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou todos os seus algozes. E depois, o que aconteceu? Ele ressurgiu do túmulo, esplendoroso, luminoso, né? E esteve 40 dias na terra, em contato com seus discípulos, né? Trazendo essa mensagem de que a morte não existe, que nada se acaba, que ele ressurgiu da morte, que ele venceu a morte e que isto é para todos nós.
que todos nós não morremos, que nós todos vencemos a morte, porque a morte não existe. Existe somente a depauperação do corpo físico, mas a nossa alma, né, o nosso espírito sai radiante e brilhante para o mundo espiritual, em encontro de Deus, em encontro de Jesus, em encontro dos nossos anjos de guarda. Então, a mensagem de Jesus, a passagem de Jesus no mundo, é uma passagem de perene alegria, é uma mensagem de júbilo. Então, o Evangelho de Jesus é essa alegria, é essa mensagem de alegria perene, contínua, é essa mensagem de boa nova, de boas notícias, é essa mensagem de esperança. Jesus é o Messias, Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Deus, né, através da sua palavra, criou Jesus. Através da vontade de Deus, Jesus, né, através da vontade de Deus, da palavra de Deus, do Verbo de Deus, Jesus se fez carne. E Jesus veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus é o revelador da lei eterna. Jesus é o expoente máximo da verdade. Jesus é o expoente máximo da vontade de Deus. O Evangelho de Jesus, a boa nova, as boas notícias, né, que Jesus nos trouxe, é a mais expressiva história de uma vida que se reflete na vida de todos os homens e mulheres, iluminando a vida de todos nós. É a história de Jesus, é a história de um homem que se levanta na história e se faz maior do que a história. Ele dividiu a história com o seu nascimento e se tornou, então, um marco rutilante, né, dos fatos, do pensamento universal. A história de Jesus é a mais significativa história jamais narrada. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo, é modelá-lo, é criá-lo dentro da nossa mente e do nosso coração. Bezerra de Menezes, esse espírito de luz que viveu entre nós e que hoje, né, no mundo espiritual, ele trabalha com Jesus para o bem da humanidade, ele nos deixou a seguinte mensagem: foi para fortalecer o anjo que existe em nós que Jesus veio. Quando nós fomos criados com todas as potencialidades para que pudéssemos expressar com o tempo, com as reencarnações, com o progresso, toda a luz que nós herdamos de Deus. Nós somos partículas de Deus. Então, por isso que ele nos diz, foi para fortalecer o anjo que existe em nós que Jesus veio. Não permitamos que esse anjo se debilite ante os impactos das circunstâncias perturbadoras do momento. No mundo, nós estamos vivendo momentos de perturbação, momentos de guerra, momentos em que existe o combate entre a falange espiritual do bem contra a falange do mal. Entre os que são anticristo com aqueles que são do Cristo. Existe muita violência,
existe muita degradação, exemplos de degradação moral, sendo visto por nós, sendo publicado, né, disseminado. Não permitamos que nós nos debilitamos em nosso propósito de alcançar o bem, o belo e a justiça. Vamos nos lembrar agora de o verso da poetisa Cora Coralina. Alguém, um amigo, repassou para mim. E ela diz mais ou menos o seguinte: que na árvore de Natal nós devemos colocar pacotes pequenos, lindos, mas contendo neles, tendo dentro deles amor. E que esses pacotes, que esses presentes, contendo amor, cheios de amor, nós, no dia 25, nós o distribuamos, nós o compartilhamos, nós o doemos para os nossos entes queridos. Porque o amor nunca se acaba. Se nós procurarmos amor dentro de nós, nós encontraremos esse amor. Porque Deus, Jesus e os anjos nos fortalecem. Quando nós procuramos amor, eles procuram nos fortalecer, porque eles estão a serviço do amor, estão a serviço de Deus e de Jesus. Então, procuremos no Natal doar presentes que sejam cheios de amor. Obrigado pela atenção de todos, meus irmãos.